Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Mais uma vez, podemos nos reunirmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ler nesta noite a porção da Escritura que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos, capítulo 4, versículo 11. E nesta noite estaremos falando sobre o tema os 7 selos dentro da pirâmide. Atos 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Querido e amado Pai Celestial, que a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, seja vivificada em cada coração, Pai. Que ela possa se tornar alimento para cada alma. E que cada filho e filha do Senhor seja edificado através da Tua palavra nesta noite. Ajuda-nos, mais uma vez, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Este final de semana estaremos falando sobre uma série de mensagens acerca da pirâmide, né? O irmão Brana tem vários ensinamentos acerca da pirâmide e muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia errada acerca da pirâmide, porque tudo que Deus faz, Satanás copia, Satanás perverte, né? E muitas vezes, quando se fala em pirâmide, se fala num esquema, né? Algo que é falso, algo que o mundo vem, tenta fazer um esquema de pirâmide. Então, no mundo, meus irmãos, quando você ouve falar acerca de pirâmide, que você vai ficar rico, que você vai ter isso, ter aquilo, é simplesmente uma enganação de Satanás, querendo roubar o seu dinheiro, certo? Então, o irmão Brana nunca falou acerca de esquema de pirâmide. Nós não estaremos falando sobre nenhum esquema de pirâmide. Isso aí é porque Satanás sempre tenta trazer uma perversão naquilo que Deus usa. Deus usa as estrelas, Satanás vem e perverte através de uma astrologia mundana. Né? Horóscopo, previsão do signo, né? Isso aí é uma perversão de Satanás, né? Cartomante então nós temos que entender que tudo que Deus faz, Satanás vem, traz uma perversão acerca daquilo. Até mesmo o número 7, né? Aí no mundo você vai ver muito a expressão, aquele moleque está pintando 7, está arteiro, né? Está baguncento, pintando 7, como que o 7 é o número de desordem, de arte. Enquanto você vai ver na Bíblia que o 7 é o número de Deus. Então, tudo tem o lado bíblico correto e tem o lado mundano, onde Satanás traz sempre uma perversão acerca daquilo que Deus usa. Certo? E o irmão Brana sempre foi contra
a questão de esquema de pirâmide. O irmão Brana sempre foi contra, ele diz na mensagem aqui, né? Doutrina da pirâmide. Eu não estou trazendo nenhuma doutrina da pirâmide, né? Simplesmente vou falar aquilo que o irmão Brana falou sobre a pirâmide, para nós termos um melhor conhecimento, um melhor entendimento, sabermos que Deus fala através da pirâmide. E nós temos que entender que o próprio pastor Osmar, para dar mais segurança aos nossos irmãos do nosso ministério, o pastor Osmar pregou no ano 2000, bem no comecinho da terceira etapa, no dia 12 de março do ano 2000, o pastor Osmar pregou aquilo que nós vamos passar por vários parágrafos que ele passou ali, né? Mas para que os irmãos tenham segurança naquilo que vamos falar, além dos parágrafos da mensagem do profeta, temos também a pregação da mensagem de João, do pastor Osmar, intitulada Enoque, a pirâmide e a igreja. Né? O pastor Osmar não tem muitas mensagens no YouTube falando sobre pirâmide, mas ele fala sobre a pirâmide em várias outras mensagens com outros títulos. Certo, meus irmãos? É o que nós ouvimos e aprendemos do pastor Osmar. Então aqui, já tomando o parágrafo da mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Então, já tomando aqui esse parágrafo, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 44, né? 44. Irmão Brana no parágrafo 44, 43, o irmão Brana fala que a primeira Bíblia que Deus escreveu, Deus a escreveu no céu. Então, quando você olha para o céu, você pode ver a primeira Bíblia que Deus escreveu. O irmão Brana também diz que tudo que Deus faz no céu, tudo que Deus vai fazer na terra, Deus mostra no céu primeiro. Né? Porque o céu, as estrelas, os astros, os planetas, foram a primeira Bíblia escrita por Deus, em sua criação. E se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó conheceu a Deus pelas estrelas. E irmão Brana, então, no parágrafo 44 da mensagem A Crueldade do Pecado, irmão Brana diz aqui, a segunda Bíblia que foi escrita por Enoque. Enoque foi o sétimo desde Adão. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então Enoque, ele é um tipo daqueles que vão ser arrebatados. Enoque teve a fé de rapto. Enoque andou com Deus. E Enoque conheceu Deus pela pirâmide. A própria pirâmide que está lá no Egito, ela foi construída por Enoque, diz o irmão Brana, antes do dilúvio. Foi o período que Enoque viveu, né, antes do dilúvio. Então as pirâmides, elas foram construídas antes do dilúvio. E a pirâmide que Enoque construiu foi aquela pirâmide que está lá no Egito, o qual ela não tem a copa da pirâmide, ela não tem a pedra de esquina, ela não tem a pedra de coroa, ela não tem a pedra angular, aquela que faz um ângulo, aquela que faz uma quina. Por isso que ela é conhecida como a pedra de esquina, ela tem uma quina. Todas as outras pedras na pirâmide ela é quadrada, né, retângulo,
mas aquela principal pedra, ela é a pedra de quina, de esquina, angular, de coroa. É a forma como ela é conhecida. E quando Enoque construiu a pirâmide, meus irmãos, Enoque escreveu a segunda Bíblia na pirâmide que ele construiu. Por isso que tudo que você for ver dentro da própria Bíblia que nós temos hoje, em formato de livro, você vai ver que tudo mostra uma pirâmide, tudo mostra uma pirâmide. Porque a Bíblia, a segunda Bíblia, diz o irmão Brana, a segunda Bíblia que foi escrita por Enoque. Agora os irmãos têm que entender que todas as Bíblias, a primeira Bíblia foi escrita no céu. A segunda Bíblia foi escrita na pirâmide. E a terceira Bíblia, ela foi escrita em pergaminhos. Depois, tomou a forma de livros, como nós conhecemos hoje. Amém? A irmã Brand diz no parágrafo 45. A terceira Bíblia que foi escrita, e a última é esta aqui. O irmão Brana mostra a sua Bíblia. Então, em cada Bíblia que foi escrita, ela foi escrita em símbolos. Ela foi escrita de uma forma simbólica. A Bíblia no céu, ela está escrita de uma forma simbólica. Ela está escrita nas estrelas. A Bíblia que foi escrita por Enoque, ela foi escrita de uma forma simbólica. Ela está em símbolo na pirâmide. Para você conseguir entender a Bíblia que está escrita nas estrelas, você tem que ter a revelação dos símbolos. Para você conseguir conhecer a Bíblia que está escrita na pirâmide, você tem que ter a revelação dos símbolos que está na pirâmide. Como que ela está simbolizada? Da mesma forma, para você conhecer os mistérios que estão escritos nesta Bíblia, os símbolos, você precisa ter a revelação dos símbolos. Né? Como é que você vê a Bíblia no céu? Você tem que ligar as estrelas, não é assim? Você olha assim, você não vê nada, só vê estrelas. Mas se você junta os pontos, as estrelas, ela vai formar uma constelação. Ela vai formar uma imagem, ela vai formar um desenho no céu. Quando você junta as estrelas, é igual na escola, né, meus irmãos? Quando nós íamos na escola e a professora dava um papel cheio de pontos. Você não conseguia ver o que estava desenhado ali. Você só viu um monte de pontos. É como quando você olha para o céu. Você olha, vê um monte de pontos, estrelas. Mas para você ver a revelação do desenho no papel, o que a professora falava? Faça o risco e vai ligando os pontos. Até que você vê depois no final, quando você liga os pontos, você tem a revelação do que está desenhado ali. Da mesma forma no céu, quando você liga as estrelas, forma um desenho de uma virgem. Uma imagem de uma virgem no céu. E quando você junta outras estrelas, liga as estrelas, liga os pontos, você vai ver a imagem de um leão. E assim cada astro, cada constelação vai formar uma imagem, né? Liga outras estrelas, você vai ver o Câncer, o Escorpião, Sagitário e assim por diante. A irmã Brana, ele sempre mostra que a primeira figura que mostra no céu é a Virgem, mostrando a primeira vinda de Cristo. E a última figura que mostra é o leão, mostrando a segunda vinda de Cristo. Então, da mesma forma, você tem que ver
Na pirâmide, você tem que ligar os pontos. Da mesma forma como na Bíblia, você tem que ligar os versículos. Para você ter a imagem da revelação. Da mesma forma, você vai ver na mensagem do profeta. O que o pastor Osmar fez na terceira etapa? Ele ligou os parágrafos que formou o desenho da revelação da terceira etapa. Ele formou ali, ligou os parágrafos. Ligou os parágrafos. Né? Ele foi ligando os parágrafos. E quando o pastor Osmar ligava os parágrafos, fazia os riscos nos parágrafos que ele citava na pregação, então nós pudemos ver o cordeiro saiu do trono. Por quê? O pastor Osmar ligou os parágrafos. O irmão Brana, para revelar esta Bíblia, ele teve que ligar os versículos da Bíblia. Mostrar para nós os versículos que mostrava a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões. Por isso que os trovões está nas entrelinhas, entre os pontos, entre os versículos. E quando você liga os versículos, então você vê a revelação dos 7 trovões. Da mesma forma, você pega a mensagem do irmão Brana, as pessoas nunca conseguiram enxergar nada na mensagem. Nunca conseguiu enxergar o novo nome. Mas quando veio o ministério de João, através do pastor Osmar, o que Deus fez através dele? Deus pegou os parágrafos, Abraão restaurado, 45. Pastor Osmar fez um risco ali. Ó. Aí ligou com Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Fez outro risco ali. Aí juntou com parado na brecha, parágrafo 138 a 153. E formou um desenho. E formou a revelação do novo nome de Cristo, Brana. Por que o povo não enxerga isso? Porque eles não ligam os parágrafos. Por que o povo não vê a virgem nas estrelas? Porque elas não conseguem ligar os parágrafos. Tem que ter alguém para ligar os parágrafos, meus irmãos. Tem que ter alguém para fazer o desenho no céu lá e mostrar, está vendo? Quando você liga as estrelas, forma a imagem do leão, mostrando a segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, no parágrafo 45 da mensagem, a crueldade do pecado, o irmão Brana diz aqui: a terceira Bíblia foi escrita e a última é esta aqui. O irmão Brana mostra sua Bíblia. 46. Deus sempre faz coisas em 3. Por quê? 3 é o número completo. 3 forma uma pirâmide. Uma pirâmide, ela é formada por 3 pontos, né? Ela é formada por 3 pontos. 1, 2, 3. Ela é formada por 3 pontos. Forma uma pirâmide. Não é assim? Então o número 3 vai mostrar uma pirâmide. Por isso que a pirâmide estava mostrando Deus de uma forma simbólica. A pirâmide, quando foi construída por Enoque, a forma como ela foi construída já estava mostrando Deus através dos números. Hoje, se você vai lá no Egito, você pode ir no YouTube, né? E os próprios egípcios, lá nas pirâmides, eles escreveram tudo em forma de símbolo, né? Os desenhos que eles fazem lá, né? E até aquelas pirâmides feitas pelos egípcios, elas estão de uma forma simbólica. Assim como a pirâmide de Enoque também está construída de uma forma simbólica. Então, quando você vê a pirâmide em 3 pontos formando a pirâmide, isso está mostrando que Deus é completo em 3. Diz o irmão Brana aqui, ó. Deus sempre faz coisas em 3. Deus é perfeito em 3. Ele é perfeito.
Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a pirâmide estava mostrando Pai, Filho e Espírito Santo, não 3 pessoas, porque Pai, Filho e Espírito Santo não quer dizer pessoas, quer dizer títulos de uma única pirâmide, títulos de um único Deus. Assim como a pirâmide tem 3 pontos, assim Deus tem 3 títulos, que forma uma única pirâmide, que forma uma única pessoa. Então a pirâmide que Enoque construiu, a forma como ele construiu, estava mostrando que Deus iria manifestar como Pai, Deus ia manifestar como Filho, e Deus ia manifestar como Espírito Santo. A pirâmide que Enoque construiu, meus irmãos, estava mostrando que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem na forma de uma pirâmide. Corpo, espírito e alma forma uma pirâmide. Nós somos formados à imagem da pirâmide de Enoque. Deus manifestou na imagem da pirâmide de Enoque. Por quê? Porque a pirâmide, ela é a segunda Bíblia. Tudo que fala nessa Bíblia aqui, fala na pirâmide também, você vê na pirâmide. O irmão Branco diz aqui no parágrafo, 46. Ele é perfeito em justificação, santificação e batismo no Espírito Santo. 3 formam uma pirâmide. É o processo na vida cristã. Cada um de nós temos que passar por esse processo para nós sermos salvos. É a justificação, que é a primeira etapa na vida cristã, a santificação e o batismo do Espírito Santo, formando o quê? Uma pirâmide. Tudo forma uma pirâmide. Então, quando você olha para a pirâmide de Enoque, você vai ver as 3 etapas da graça. Do mesmo jeito, quando você lê na Bíblia Sagrada, você vai ver as 3 etapas da graça. A própria Bíblia, meus irmãos, aqui, 1 João 5,7, porque 3, olha o número 3 de novo, pirâmide, são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são uma só pirâmide, um só corpo. A Bíblia, ela concorda em todo o versículo. Há um só corpo, há um só Deus, há um só Espírito Santo. Formando uma única pirâmide, uma única pessoa, um único Deus. Primeira João 5,8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam que é as 3 etapas da graça, meu irmão. Então o irmão Branham está mostrando aqui, que a Bíblia estava escrito na pirâmide de Enoque. A Bíblia estava escrita na pirâmide. Quando você olha a pirâmide, você vê Deus. Você vê o Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 pessoas, uma única pessoa. Você vê água, sangue, Espírito. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Você está lendo a Bíblia na pirâmide. Era assim que Enoque andava com Deus. Enoque olhava para a pirâmide e Enoque sabia as 3 etapas da graça. Enoque sabia como andar com Deus. Enoque não tinha esse livro que nós temos. Hoje nós podemos ler esse livro e seguir e andar e viver por ele. Mas Enoque tinha a pirâmide. Assim como Jó tinha as estrelas. Assim como o próprio irmão Branham, na sua conversão, diz ele que a sua primeira Bíblia foi a natureza. Ele olhava para as estrelas e via Deus. Ele olhava para as árvores e via Deus. Ele olhava para o rio e via Deus. Foi a forma que Deus falou com o irmão Branham, meu irmão. Era um profeta de Deus. Então, em tudo você vai ver. O irmão Branham diz aqui, 47, nós somos sua feitura, então somos perfeitos em 3, alma, corpo e espírito,
E o nosso corpo é controlado por nervos, por sangue, por células. 3, tudo aperfeiçoado em 3. Tudo você vai ver 3. Quando o irmão Branham fala que 3 é o número de Deus, que 3 mostra Deus, 3 é o número completo, é porque está mostrando Deus na pirâmide. Certo, meus irmãos? O próprio casamento, quando o marido casa, meu irmão, o próprio pastor Osmar já pregou isso, né? O profeta já casou isso, para ter um casamento completo, um casamento por Deus, não é somente o marido e a esposa. Aquele casamento que tem problema, que tem luta, que só tem briga, discussão, é marido e esposa, é carne com carne ali, né? Nervo com nervo, sangue com sangue. Mas o casamento, para ser aquele casal completo, aquele casal perfeito, tem que ser formado entre o marido, a esposa e Deus. Formando uma pirâmide no casamento, formando uma unidade no casamento. Então, se o seu casamento está infeliz, se o seu casamento está incompleto, é porque está faltando Deus para completar a pirâmide na sua vida, a Bíblia na sua vida. Então, o casamento, não adianta, eu amo ela, ela fala, eu amo ele. Aquele casamento só vai chegar ao final, até que a morte o separe, se ele tiver Deus. É o casamento formado entre o marido, a esposa e Deus, uma pirâmide. Você vê, meus irmãos, Mombrana mostra, né? Vamos passar rapidamente aqui. A arca tinha 3 compartimentos, formava uma pirâmide. A arca, 3 compartimentos, a arca de Noé, era formada por 3 compartimentos. Formando uma pirâmide. O templo, lá no deserto, era formado por 3 compartimentos também. O ato exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, além do véu. Por que que você, mas por que Deus usa sempre o 3? É porque Deus escreveu a sua segunda Bíblia na pirâmide. Tudo você vai ver 3. Por que os 3 filhos de Noé? 3 filhos de Noé, a arca com 3 compartimentos. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, mostrando os 3 povos que existem. Os judeus, os samaritanos e os gentios. Então tudo isso aí estava escrito na pirâmide de Enoque. Em forma de símbolos. Tudo que você vê 3 na Bíblia, meus irmãos, Deus usando o número 3, é Deus usando a pirâmide. É Deus se revelando através da pirâmide. Por que 3 anjos apareceram para Abraão? 3 anjos apareceram para Abraão. Miguel, Gabriel, e o que o irmão Branham diz? Um deles era Deus mesmo. 3 mensageiros vieram do céu para falar com Abraão. 2 anjos e Deus mesmo. Em 16 elementos, em carne humana, falando com Abraão. Porque Deus falou com Abraão através de uma pirâmide. Deus falou com Abraão através do número 3. Da mesma forma você vai ver nos últimos dias, Deus manifestando a pirâmide no tempo do irmão Branham, Billy Graham, Oral Roberts. 2 anjos que desceram do céu, no tempo do irmão Branham. Mas, o que o povo não sabe, o que as denominações não sabem, mas o Abraão do dia, a esposa do dia sabe, que um deles era Deus mesmo, e este foi o ministério de William Marion Branham. Deus manifestando através da pirâmide, nos Estados Unidos, assim como Deus manifestou através da pirâmide para Abraão. 2 anjos e Deus. Billy Graham, Oral Roberts e Deus.
E Deus estava manifestado na terceira etapa. Lá no templo, Deus estava manifestado na terceira etapa, no terceiro compartimento. Lá na arca, Deus estava manifestado no terceiro compartimento, com Noé. Sempre Deus vai estar manifestado na terceira etapa, formando a pirâmide completa. Deus é quem completa a pirâmide. Por isso que você vai ver, meus irmãos, que aquela pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, era Cristo. Cristo formando a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de coroa, completando a pirâmide. Mas ele foi rejeitado pelos judeus. Mas, vamos deixar isso para depois? Da mesma forma, você tem que ver, quando Deus veio manifestar a mensagem no Brasil, Deus manifestou também 3. Deus manifestou numa pirâmide no Brasil, assim como Deus manifestou numa pirâmide na América. O próprio pastor Osmar colocou isso, mostrou isso para nós, meus irmãos. Que Deus trouxe a mensagem para o Brasil, do irmão Brana, através do missionário Martins. Nós temos que respeitar isso. Deus usou isso, porque Deus tinha que tratar através de uma pirâmide. De ministério no Brasil também. E você vê ali a primeira etapa, a mensagem chegando. Da mesma forma, depois do missionário Martins, Deus manifestou através do pastor Joaquim Gonçalves Silva, segunda etapa. Primeira e segunda etapa. E da mesma forma, eu não enxergo diferente, meu irmão, do que aconteceu na América. Do que aconteceu lá com Abraão. Porque Deus sempre repete as manifestações. Eu não enxergo diferente. Da mesma forma que um deles era Deus na América, quando pregou a terceira etapa. Da mesma forma, você tem que ver que quando Deus manifestou no Brasil, através do pastor Osmar Rodrigues Costa, 2 anjos e Deus. Porque é a terceira etapa que completa a pirâmide. Pastor Joaquim não completou a pirâmide. Missionário Martins não completou a pirâmide no Brasil. Faltava o ministério de João. Faltava o ministério da pedra de coroa. Faltava o ministério dos 7 trovões revelados. E foi completado no ano 2000. Através do ministério do pastor Osmar. 2 anjos. Mas houve um ministério que manifestou Deus mesmo para nós. A palavra. Por que o irmão Brana foi Deus mesmo no seu dia? Porque o irmão Brana manifestou a palavra, Apocalipse 10, 1 a 7. Por que João foi Deus mesmo no Brasil? Porque manifestou a palavra no seu dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Tudo você vê 3, meus irmãos. 3 nomes de filho, filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Por que 3? Deus se revelando através da pirâmide. Era como Enoque enxergava Deus. Você vê toda a Bíblia, poderíamos ficar aqui, fazer cultos e cultos, mostrando a pirâmide em toda a Bíblia. Certo, meus irmãos? 3 nomes de filho, filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. As 3 etapas do ministério de Jesus. Primeira etapa, cura divina. Segunda etapa, discernimento. Terceira etapa, a revelação da palavra de Deus. As 3 etapas do ministério do pastor Osmar. Primeira etapa, segunda etapa, justificação, santificação. E a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. É Deus repetindo, mas sempre manifestando através da pirâmide. Manifestando através do número 3. Você vê, meus irmãos, em tudo você vai ver a pirâmide. O irmão Brana chega aqui, eu não trouxe o parágrafo, mas na mensagem tem os parágrafos, né? Que lá na América, o povo não vai ter escusa na América. Porque Deus enviou um profeta na América. Eles podem não ter recebido o irmão Brana como um profeta.
Porque eles não viram. Eles foram Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Mas eles não vão ter escusa. O povo americano não vão ter escusa. Porque Deus, além de manifestar o ministério do irmão Branham em Zacarias 14, 6 e 7, no entardecer, no oeste, na América haverá luz. Haverá um profeta na América. Tem escritura, Zacarias 14, 6 e 7. No tempo da tarde, no oeste, na América, haverá um profeta, haverá luz na América. Agora, o próprio povo dos Estados Unidos, eles não vão ter escusa. Eu nunca ouvi falar nada, né, de profeta. O irmão Branham vem e diz que a própria nota de $1 americano mostra uma águia. A própria nota de $1 mostra uma águia. A águia simboliza um profeta. Um profeta na América. Então, meus irmãos, a própria nota americana vai condenar o povo americano. Por quê? Eles não vão ter escusa. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas ficam com medo de ouvir questão de pirâmide, porque Satanás usou interpretações acerca da pirâmide, esquemas. Os próprios Illuminati usam a questão da pirâmide. Os próprios maçons usam a questão da pirâmide. Eu lembro que quando eu ia na igreja do Evangelho Quadrangular, né, que eu saí da católica e fui na igreja do Evangelho Quadrangular, e nesse tempo já estava conversando com meu tio, né, o Luizinho, acerca da Bíblia, acerca da mensagem, estava começando a ouvir alguma coisa, e numa das escolas dominicais ali, o pastor da igreja, um abençoado irmão, né, trouxe uma mensagem ali, um ensinamento, falando, tudo que vocês verem de pirâmide é falso. Os maçons, é demoníaco. Os Illuminati, é demoníaco. Então, tudo que vocês vê falar de pirâmide é falso. E o meu tio me deu uma mensagem do profeta, a estatura de um varão perfeito, é uma pirâmide. Só que aquilo não me atrapalhou. Por quê? Porque nada atrapalha o eleito. Porque quando o eleito tem a revelação, o mundo já não atrapalha mais o eleito. Porque ele teve a revelação. E quando eu li a mensagem, e tive a revelação do que o irmão Branham está ensinando ali, e eu vi que aquela pirâmide que o irmão Branham está ensinando é bíblico. Então, eu criei naquilo que o irmão Branham ensinou. Certo, meus irmãos? Mas o povo, o mundo, sempre o diabo vai falar, os falsos profetas. Por quê? Porque Deus enviou o profeta verdadeiro. Não tem como nos últimos dias ter os falsos profetas sem ter o profeta verdadeiro. E o irmão Branham vem e mostra que a própria nota de $1 vai condenar os americanos. Porque lá na própria nota tem a águia, quer dizer um profeta. Na própria nota de $1, né, eu trabalhando ali no Curtume, aonde eu trabalhei, certo dia ali o meu patrão, o senhor Alfredo, né, o qual tenho muito respeito por ele, foi um grande professor ali no meu trabalho, ele ia viajar e eu fui desejar uma boa viagem para ele, né. A gente se encontrou ali no corredor dos escritórios, e eu fui desejar boa viagem para ele. Ele ia para a América, né, com a família, e ele me perguntou, você já viu uma nota de $1? Eu estava fazendo câmbio, trocando real por dólar, para poder viajar. Não, respondi para ele, não, senhor Alfredo, eu nunca vi uma nota de $1. Aí ele tirou a carteira, tirou uma nota de $1, né, e me deu. Cadê o filmador? E me deu, né, uma nota de $1. E ele falou para mim, nunca tira dentro da sua carteira, vai trazer muito dinheiro para você. Né? E eu deixei lá, né, muitos anos. Chegou dinheiro ainda não.
Mas eu guardei agora dentro da Bíblia. Por quê? Porque nessa nota de $1 você vai ver a pirâmide. Na própria nota de $1, você vai ver a pirâmide com o grande olho na pedra de coroa, o grande selo de Deus. E o próprio irmão Branham diz que a própria nota, a própria moeda dos Estados Unidos vão condenar os americanos, porque Deus estava através de símbolos, mostrando a sua deidade, a sua Bíblia, a sua segunda Bíblia, na própria moeda deles. O grande selo de Deus, o grande olho de Deus. A Bíblia diz dos 7 olhos descorridos por toda a terra. E o último olho é o olho de Deus, na pedra de coroa. Mostrando a pirâmide do Egito. Mostrando a segunda Bíblia. E você vê aqui do lado esquerdo uma águia, desenhada uma águia. Símbolo americano, um profeta americano. Então, meus irmãos, em tudo você vai ver a pirâmide. Em tudo você vai ver Deus se revelando através da pirâmide. Toda a Bíblia. Então aqui o irmão Branham diz na mensagem Adoção, segunda parte, Manifestação dos Filhos de Deus, 1960, parágrafo 44. O irmão Branham, ele mostra a pirâmide no Velho Testamento. Era a forma como Deus tratou com Israel no Velho Testamento. Assim como Deus tratou com os gentios através da pirâmide no Novo Testamento. Você chega aqui, por que o irmão Branham trouxe a mensagem, a estatura de um varão perfeito, e mostra ali naquele desenho que ele fez até mesmo lá no tabernáculo Branham, daquela pirâmide mostrando as 7 eras da igreja, o qual a primeira pedra é a fé. A primeira pedra é a fé. Por quê? Porque foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, edificareis a minha pirâmide no Novo Testamento. Sobre esta pedra, e o irmão Branham vem e diz sobre esta revelação. Por isso que a primeira pedra fundamental, ela é a fé. Porque lá em Hebreus 11 diz, a fé é o firme fundamento, é a firme primeira pedra dessa estrutura. Da mesma forma que no Novo Testamento, a primeira pedra foi a fé. Lá no Velho Testamento, você tem que ver Deus construindo a pirâmide também, meus irmãos. Porque antes do dilúvio, Deus tratou com a pirâmide de Enoque. No período da lei, Deus construiu uma pirâmide espiritual. Aonde os patriarcas foram a base daquela pirâmide no Velho Testamento. O qual Abraão representava a fé, o pai da fé, Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e José. Fé, amor, graça e perfeição. No Velho Testamento. A irmã Branham diz aqui no parágrafo 44, adoção, segunda parte. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras. Eles esperaram até este último dia para essas coisas serem mostradas. Isso só foi revelado nos últimos dias. Porque nos últimos dias era o tempo que Deus ia mostrar essas coisas. Porque Deus ia enviar o profeta William Branham para revelar essas coisas. Por isso o irmão Branham vem e mostra que Abraão foi o fundamento no Velho Testamento. Os patriarcas foram o fundamento, a base. E a primeira pedra, Abraão, pai da fé. Assim como no Novo Testamento, a primeira pedra, a fé. O corpo da pirâmide, o irmão Branham diz que veio através dos profetas, de Moisés e os profetas, formando o corpo da pirâmide no Velho Testamento. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras. Eles esperaram até este último dia, para estas coisas serem mostradas de acordo com a Escritura. Isto é correto, para isto ser revelado aos filhos de Deus. Por quê?
até como uma pirâmide, como tenho dito, vai afinando, afinando, afinando. E o irmão Branham vem e diz que quando chegou João Batista foi o pescoço dessa pirâmide. Por isso que João Batista morreu perdendo a cabeça, porque quando veio cabeça, era Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, para coroar aquela pirâmide do Velho Testamento. Mas, assim como a pirâmide de Enoque, ela não tinha a pedra de esquina. Por quê? Porque foi rejeitada. E ela estava apontando para Jesus Cristo no Velho Testamento, que quando veio, ele foi rejeitado. A escritura que nós lemos, Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Quem edificou no Velho Testamento? Israel, meu irmão. O próprio povo de Israel, os profetas, edificou aquela pirâmide. Quando chegou João Batista, foi o pescoço daquela pirâmide. Aonde Cristo ia descer, se acoplar ali. Mas Cristo foi rejeitado. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jó 38, versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Então, meus irmãos, o irmão Branham vem e mostra a pirâmide no Velho Testamento. Assim como o irmão Branham também vem e mostra a pirâmide no Novo Testamento. Que é o que nós temos da estatura de um varão perfeito. As 7 eras da igreja. Os 7 mensageiros. Mostrando a pirâmide de Enoque. Aí, irmão Branham aqui, na mensagem Nomes Blasfemos, página 10, irmão Branham diz aqui: 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Alguns desta era e alguns daquela era. E alguns daquela era. E todos juntos dando-lhe forma como a de pirâmide. No Novo Testamento. Assim como Deus tratou com a pirâmide de Enoque antes do dilúvio. Deus tratou com a pirâmide no Velho Testamento. Cristo foi rejeitado, a pedra de esquina. Da mesma forma no Novo Testamento. Quando Deus trabalhou formando uma pirâmide no Novo Testamento. 7 eras da igreja, 7 degraus, 7 mensageiros. E quando Cristo veio, ele foi rejeitado novamente. Laodiceia colocou Cristo para fora. Eles não receberam a pedra de esquina. Quando ela foi manifestada na América, quando ela foi manifestada através dos selos revelados. Por quê? Porque a pirâmide de Enoque estava mostrando que esta pedra de esquina, ela foi rejeitada pelos edificadores. Como Enoque construiu as pirâmides, o que cremos? E a pedra de coroa nunca foi colocada sobre ela. Por quê? A pedra angular foi rejeitada. Então é claro, você ver na Bíblia, meus irmãos, que tanto a pirâmide de Enoque, a principal pedra foi rejeitada. Assim como a pirâmide no Velho Testamento, a principal pedra, Cristo, foi rejeitado. Da mesma forma, no Novo Testamento, a principal pedra, Cristo, os 7 selos revelados, foi rejeitado por Laodiceia. A pirâmide, a pedra de coroa, ela não se acopla em Laodiceia, meu irmão. Porque Laodiceia rejeitou Cristo, rejeitou o novo nome, rejeitou o Cordeiro que saiu do trono. Todo aquele que rejeita a terceira etapa, os trovões revelados, não recebe Cristo, a pedra de coroa. Por isso que você vê depois de Laodiceia, você vê ali o Espírito Santo, o ministério do Filho do Homem. É onde você vê que Deus está acoplando esta pedra de coroa, não em Laodiceia, mas no Espírito Santo. Agora aqui o irmão Branham, para nós terminar, meus irmãos, a festa das trombetas, parágrafo 112.
irmão Brana diz aqui. O irmão Brana foi lá do Egito, o irmão Brana foi lá no Cairo, e o irmão Brana viu as pirâmides, e o irmão Brana entrou dentro da pirâmide. O irmão Brana viu o que ele pregou. Por isso que o irmão Brana veio e pregou a estatura de um varão perfeito. Desenhou lá no tabernáculo urbano a estatura de um varão perfeito. 7 eras da igreja. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E o Espírito Santo e a pedra de coroa. Por quê? Porque o irmão Brana entrou dentro da pirâmide. E o que o irmão Brana viu dentro da pirâmide? O irmão Brana teve ali a revelação das 7 eras. O irmão Brana teve ali, dentro da pirâmide, a revelação dos 7 selos. O irmão Brana viu na pirâmide a câmara do rei. Porque quando você entra dentro da pirâmide, o irmão Brana diz aqui, ó, 112, a festa das trombetas. O irmão Brana diz assim, vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Então, dentro da pirâmide tem vários compartimentos ali. Mas tem um compartimento que leva, você sobe, e você chega na câmara do rei. Diz o irmão Brana, vá à câmara do profeta, e observe aqueles 7 degraus. Onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chegava na presença do rei? No topo dos degraus. Era no 7º degrau. Havia ali, para entrar na câmara do rei, havia uma escada de 7 degraus, uma pirâmide, dentro da pirâmide, 7 degraus. E para entrar naquela câmara do rei, tinha que subir aqueles 7 degraus. Por isso, o irmão Brana veio e pregou a estatura do varão perfeito. Para você chegar na câmara do rei, você tem que subir os 7 degraus da estatura de um varão perfeito. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E quando você chega no 7º degrau, então é onde você entra na pedra de coroa, que é a câmara do rei. No topo dos degraus, chega a presença do rei. Era no 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. Por quê? Quando você vai visitar a pirâmide, meu irmão, e quando ali o visitante vai subir aqueles 7 degraus, é apertado aquele caminho, é estreito, é túneis. E quando você vai afinando, por isso que a fé é o maior degrau, é o fundamento, e cada pedra vai ficando mais estreito. E para você entrar na câmara do rei, o irmão Brana diz que tem alguém que fica ali e te ajuda a entrar naquela câmara do rei. Isto mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias, ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias. Por quê? Porque João Batista foi aquele que ajudou o povo no Velho Testamento a entrar na câmara do rei, a ver o rei Jesus manifestado em carne. Diz o irmão Brana, tem que ter um mensageiro que te ajuda a entrar na câmara do rei. Se não tiver alguém que te ajuda, você não consegue entrar. E João Batista foi esse mensageiro do Velho Testamento, na pirâmide do Velho Testamento, que apontou o Messias, que apontou o Rei Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A irmã Brana vem e mostra, meus irmãos, da mesma forma no Novo Testamento, que quando chegou no 7º degrau, o irmão Brana vem e diz, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E para você ver e entrar na câmara do rei,
para você ver os 7 selos revelados, 7 trovões revelados, você precisaria do 7º anjo. Sem o 7º anjo, você não pode entrar naquela revelação, naquele lugar. Você não sobe aqui. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 217. O irmão Brandt diz: e a pirâmide sendo essas fundações, subindo até a câmara do rei, e pouco antes de chegar à 7ª muralha, há uma pequena plataforma de apresentação ali. É onde é o Espírito Santo. Na estatura. Uma pequena plataforma de apresentação ali. Onde um mensageiro sai para trazê-lo ao rei. O mensageiro, João Batista, que apresentou ao rei, mas a pedra angular foi rejeitada. E não sabem a pedra de escone, ou o que seja. Não sabem onde está, porque é uma pedra rejeitada, mas essa é a pedra que coroa a coisa toda, que a torna a pirâmide através das 7 eras completas da igreja. Acrescenta graça, acrescenta isto, há 7 acréscimos. O último, que é a pé de coroa, é Cristo. Acrescenta isto a sua caridade, acrescenta a graça, a sua graça, acrescenta mais alguma coisa e mais alguma coisa, até que se eleva a Cristo, que é a pedra angular. Certo, meus irmãos? Que é a pedra angular. Tem que ter um mensageiro, tinha que ter o 7º anjo, tinha que ter João Batista, para poder apresentar o rei, tinha que ter o 7º anjo, para apresentar Cristo, os selos revelados. O 7º selo, parágrafo 406, para terminarmos. E lembrem-se, foi na pirâmide, onde a misteriosa rocha branca, sobre a qual nada estava escrito. E os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos, os mistérios de Deus, dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo, destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Aqueles 7 anjos que vieram lá no Monte Pôr do Sol, o irmão Brandt diz, cada anjo tinha um selo, cada anjo representava um selo, e o 7º anjo representava o 7º selo. E cada anjo, cada mensageiro que vieram interpretar aquela pirâmide, aquela nuvem que veio no Monte Pôr do Sol, interpretar a pirâmide que foi formada durante as eras, os 7 degraus. Os 7 mensageiros, aqueles 7 mensageiros, cada mensageiro trazia um mistério revelado para o 7º anjo. E o irmão Branham vem e diz, aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontra dentro da pirâmide, aqueles 7 degraus, estava dentro da pirâmide. Os 7 selos estavam dentro da pirâmide. Os 7 selos estão dentro da Bíblia. E estes anjos que vieram da eternidade, vieram revelar o que significava aqueles 7 degraus da pirâmide de Enoque, lá dentro da pirâmide. Estes 7 anjos vieram interpretar estes 7 selos que estão escritos aqui em Apocalipse 6, a partir do versículo 1. Estes 7 anjos vieram interpretar o que estava escrito, que é os 7 selos. Por quê? Porque os 7 selos estão dentro da Bíblia. Os 7 selos estavam dentro da pirâmide. E quando veio Cristo com os anjos lá no Monte Pôr do Sol, então ali estava a pedra de coroa. Ali estava os trovões revelados. Ali estava aquilo que estava sem escrever, não tinha nada na parte de cima da pirâmide de Enoque, estava sem escrever. E era aquele topo da pirâmide, eram os trovões revelados. Mas os 7 selos estavam dentro da pirâmide. Por isso que você vai ver que os 7 selos estão dentro da Bíblia. E os 7 trovões completa a revelação
do que era os 7 selos. A pedra de coroa revela o que é os 7 selos. A pedra de coroa revela o que é os mistérios escondidos, os 7 degraus. Os 7 selos dentro da pirâmide, os 7 selos dentro da Bíblia, revelados quando veio aquela pedra de coroa no monte pôr do sol. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite, Pai, por esta mensagem que o Senhor entregou, Pai, e que cada um possa, meu Deus, ter a revelação da Tua palavra no coração, porque tudo mostra que os 7 selos foram revelados, tudo mostra que os trovões foram revelados, tudo mostra que o novo nome foi revelado, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. E neste fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar.